Seja muito bem-vindo você ao nosso mais novo vídeo aqui no nosso canal do YouTube. A hora que você estiver assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio daquilo que a gente chamou aqui do nosso podcast, né? Que é esse bate-papo que a gente fica montando aqui. Cada vez a gente traz uma pessoa diferente e hoje a gente trouxe aqui o homem, né? O nome do escritório aqui, o cara, o Big Boss aqui, né? A galera chama assim, ó. Aí trouxemos o homem aqui para a gente conversar um pouco sobre planejamento sucessório, quebrar todas as dúvidas e mostrar que planejamento sucessório é assim, para qualquer um que queira organizar a própria vida, a vida do seu patrimônio, da sua empresa. Então, vamos bater um papo hoje com o Dr. Vitor Lins e está aqui hoje para conversar com a gente. Doutor. Olá para todos vocês. Então, eu quero logo no primeiro momento eu quero deixar claro que é uma felicidade estar aqui com todos e quero esclarecer que aqui no escritório não tem Big Boys, aqui somos todos do mesmo nível, todos unidos, um objetivo único que é prestar excelente serviço para nossos clientes. Legal. Bom, senhor, se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho quem é o senhor, como é que o senhor aqui toca aqui no escritório, qual é a posição que o senhor ocupa aqui hoje no escritório, se apresentar aí para o pessoal aí. Então, eu sou Vitor Lins. Agora, no mês de agosto, eu estou completando 23 anos de formado, mais especificamente no dia 12 de agosto. E, na verdade, eu sou o coordenador do escritório, né? Então, nosso escritório é composto de áreas, né? São 4 áreas, apesar de ocupada por 3 sócios, né? Então, Ulisses toca a área trabalhista e a área tributária, Marco toca a área de consumidor e bancário e empresarial propriamente dito. E cada um tem os advogados que trabalham com eles, os estagiários, então formam a área. E eu sou o coordenador. Eu faço esse contato entre o escritório e o contato do escritório com o cliente, né? E participo da montagem de estratégias e etc., dando apoio para eles naquilo que eles precisam. Legal. Então, vamos falar um pouquinho assim, antes da gente entrar no tema, né? O senhor se apresentar um pouco mais para o pessoal conhecer mais, né, do senhor. Então, quando é que começou o teu interesse no direito, na advocacia? Contar um pouquinho a história de como o senhor começou, né? Eu sei que tem muita história, né? 23 anos de advocacia é muito tempo, né? Mas só para falar assim, como foi que começou o seu interesse, como foi que pensou assim, vou ser advogado? Como foi esse start? Sinceramente, eu sempre gostei de dinheiro, né? E aí o que acontecia? Quando eu era jovenzinho, eu dizia que eu ia ser garçom. Porque eu via meu pai, era a única pessoa que eu via ganhando dinheiro vivo, né? Meu pai, quando a gente ia para o restaurante, ele dava em espécie para o garçom, então eu queria ser garçom. Depois disso, eu, como até a 7ª série, eu lembro disso porque eu estou acompanhando meus filhos na escola, eu era bom em matemática. E aí eu dizia que eu ia ser engenheiro. Mas foi num momento decisivo, eu acho que esse momento é muito importante, a gente está passando por uma discussão sobre isso agora. Foi no momento do impeachment de Collor e eu era envolvido com política estudantil e etc., que eu vi que na veia corria o sangue do advogado. E aí eu tinha por volta de 15 anos quando eu decidi fazer direito e jamais pensei em fazer concurso. Eu sempre tive vontade de ser advogado e graças a Deus eu estou conseguindo realizar esse meu sonho. Graças a Deus. Então hoje aqui no escritório o senhor fica como coordenador, né? O senhor fica transitando entre as áreas, né? Explica para o pessoal aí como é que o senhor faz essa movimentação aqui no escritório. Exatamente, né? Então assim, a função de coordenador do escritório, ela envolve duas atividades específicas. A primeira é justamente, como é um escritório que envolve várias áreas, é fazer essa ligação entre as áreas. Montar as estratégias mais complexas nesse sentido, porque às vezes a gente adota uma medida trabalhista, indica uma medida trabalhista para uma empresa, mas ela tem reflexos tributários. Às vezes a gente indica uma medida empresarial, mas ela tem reflexos trabalhistas. Então, fazer essa ligação entre as áreas para que o escritório possa prestar um serviço harmônico é minha função internamente. E externamente é fazer o contato com o cliente, é receber a demanda do cliente, é entender o que o cliente quer e passar isso para os sócios que são responsáveis pelas áreas, né? Eu sempre digo que se o cliente quisesse algo pronto, ele ia consultar o Google.
Se ele quisesse, por exemplo, um contrato pronto, ele ia para o Google, ia pegar um modelo de contrato e ele ia simplesmente preencher aquelas partes do contrato. O cliente precisa ser ouvido, né? E ser ouvido não significa simplesmente receber e-mails do cliente. A gente precisa estar próximo do cliente, a gente precisa estar perguntando para o cliente, para que a gente possa buscar nas entrelinhas daquilo que ele falou a solução do problema dele, né? Porque se a gente chega, por exemplo, numa reclamação trabalhista e pergunta qual é o seu horário de trabalho, com certeza o trabalhador vai dizer de 8 às 12, de 2 às 6. E aí isso vai estar respondido? Não, a gente tem que indagar esse trabalhador, essa pessoa, se ele não ultrapassa o horário, quais as condições de trabalho dele e etc. Então, buscar no cliente situações, fatos, para que ajude a resolver os problemas dele, essa é a nossa função. Legal. Aqui no escritório a gente tem tratado sobre alguns assuntos aqui nos vídeos, né? O escritório tem adotado linhas de advocacia assim, muito claras. Assim. O LIS, a gente falou da última vez, que foi a questão trabalhista, né? Do preventivo trabalhista. O LIS veio aqui, conversou com a gente sobre o preventivo trabalhista. O Marco, ele veio aqui, a gente conversou sobre a recuperação judicial, né? Que é uma linha que o escritório também está atuando forte. E o Dr. Vitor tem trazido muito forte a questão do planejamento sucessório, né? O senhor tem encabeçado aqui essa questão do planejamento sucessório. E no nosso Instagram, se você não nos segue lá no Instagram, o link está aqui na descrição aqui do nosso vídeo, tem um link fácil para você nos seguir lá. E no nosso Instagram a gente tem batido muito na tecla da questão da necessidade e da importância do planejamento sucessório, né? E uma intenção de ter trazido o seu Vitor hoje aqui é para ele explicar para a gente, assim, em vídeo, né, diretamente, do que se trata esse planejamento sucessório. Então essa é a oportunidade de eu explicar para o pessoal que está assistindo o que é esse planejamento sucessório, né? Do que se trata essa palavra que está aí, o pessoal fica dizendo que está na moda e tal, mas isso é um negócio muito importante, não é uma situação de moda, né? É um planejamento mesmo, algo que traz robustez ao patrimônio, que traz segurança, né? Antes de entrar diretamente, de responder diretamente a pergunta, eu quero explicar um pouquinho sobre o escritório rapidamente, porque assim, nosso escritório é um escritório que presta serviço para empresas, tá certo? Então, nós fazemos todas as áreas, e todas essas áreas voltadas para a empresa, e a gente tem um tipo de contrato que é chamado contrato de partido, que é aquele contrato padrão, e que às vezes eu chamo de seguro advocacia, então que o cliente coloca no orçamento dele um determinado valor, e a gente vai atender a todas as suas demandas, tá? Então essa é a base de nosso escritório. Nos últimos 2 ou 3 anos, com a pandemia, surgiram algumas oportunidades e nos fez despertar para determinados pontos, até porque ultimamente a gente, nessa área de direito empresarial, tem surgido muitas leis novas. E aí surgiu a possibilidade de a gente desenvolver aqui no escritório 3 áreas bem específicas, né? Então foi a recuperação judicial, que teve uma reforma na lei e essa reforma consolidificou alguns entendimentos, então é para quando a empresa está em crise. Tem outro produto, esse produto é novo, a gente está lançando, está desenvolvendo, que é a falência. A reforma da lei de recuperação judicial e de falência proporciona isso, é algo que cabe um bate-papo exclusivo, mas eu posso adiantar para vocês que aqueles que estejam com nome sujo há alguns anos, né, decorrentes de negócios mal sucedidos, tem aí a possibilidade de voltar a exercer a sua atividade, se estiver exercendo em nome de um filho, da esposa, ou do marido, ou de um trabalhador mais próximo, tem a oportunidade de voltar a exercer diretamente isso. Então, já vou deixar aqui vai ficar o convite registrado para que a gente possa desenvolver um exclusivo sobre isso. E surgiu a questão do planejamento sucessório. Planejamento sucessório não tem nada de novo, né? Muitas pessoas, muitos advogados já vendem isso, mas o que a gente propõe fazer é de forma consolidada, de forma planejada, efetivamente, estudada, adotando o máximo de ferramentas possível. Por quê? Porque, infelizmente, esse planejamento sucessório, ele se popularizou como se fosse simplesmente a criação de uma patrimonial. Vamos criar uma patrimonial e vamos colocar todos os bens da pessoa
para dentro dessa patrimonial, porque se essa pessoa faltar, a patrimonial vai estar pronta. Patrimonial é um único instrumento do planejamento sucessório? Não. É o instrumento mais usado? Sim. Mas nós não podemos simplesmente entender que criação de uma patrimonial significa fazer planejamento sucessório. Então, respondendo agora diretamente a sua pergunta, o que é o planejamento sucessório? Na verdade, o planejamento sucessório é possibilitar com que o dono daquele patrimônio, ele passe esse patrimônio para as gerações posteriores a dele, mas que ele mantenha com ele todas as ferramentas de controle desse patrimônio e de usufruto desse patrimônio. Ou seja, a rentabilidade desse patrimônio tem que vir para ele e o controle desse patrimônio tem que continuar com ele. Para quando ele entender que ele deve realmente fazer a passagem completa, ele possa realizar isso. Legal. E, assim, esclarecida essa questão do planejamento, né? A gente tende sempre a comparar essa questão da sucessão com o instrumento que a lei nos põe, né? Que é a questão do inventário, né? E todos nós sabemos que o processo de inventário não é um processo simples, a depender do patrimônio que está envolvido, né? Então, assim, senhor, essa diferença entre o inventário e o planejamento sucessório, se realizar esse planejamento prévio, de fato traz uma diferença muito grande, ao invés de deixar para se resolver de fato em um posterior inventário, a diferença de fato é muito grande? Rafael, a diferença é total. O que eu posso dizer é que é total. Então, se existe um processo que é complexo, um processo que é complicado, é o processo de inventário. Eu desafio pessoas aqui a dizerem se conhecem 5 inventários que foram feitos em menos de um ano. O processo de inventário ele é tão complicado, tão complexo, que se tenta resolver as questões de inventário, se criou um inventário extrajudicial que melhorou um pouco a situação, mas que não resolveu e não resolve o problema da demora do inventário. O inventário não só é demorado, como ele é custoso e como ele é o estopim de problemas familiares. Por quê? Quando abre a sucessão, ou seja, quando o dono do patrimônio falece, o inventário faz com que, a abertura do inventário faz com que o controle dos bens vá para a mão de uma pessoa que nem sempre é aquela que o autor da herança queria ou que é aquela que os outros herdeiros em comum decidam. Ou seja, é uma grande fonte de problemas o inventário. Hoje nós sabemos que nós temos famílias, né, constituídas de vários casamentos, por exemplo. Então, é normal o autor da herança ter marido ou esposa recente, filhos anteriores e, geralmente, quem é o inventariante é o companheiro, o esposo ou o marido de quem faltou. É uma fonte de conflito. Ou seja, aquele cônjuge ser o inventariante com filhos de outro casamento. Então, como eu disse, é demorado, é custoso e o pior de tudo, é fonte de problemas familiares. Enquanto, por outro lado, o planejamento sucessório, não. O planejamento sucessório vai obedecer à vontade do autor da herança. Ele vai identificar, dentre os seus sucessores, quem será o gestor do patrimônio na sua falta. Ele vai identificar e vai saber como dividir. Ele vai poder reconhecer aquele filho, aquele sobrinho, aquela pessoa que mais o ajudou em montar, em compor em adquirir aquele patrimônio. E ele vai poder tratar de forma diferenciada essas pessoas. Então, o planejamento sucessório, como o nome já diz, trata-se de um planejamento, de algo prévio para poder fazer uma sucessão sem grandes cortes. Enquanto que o inventário, não. O inventário, muitas vezes, pode ocorrer de forma
abrupta. Quando a falta, quando a morte é inesperada, no momento que os sucessores mais sentem falta do sucedido, eles ainda têm que passar por um processo tão tormentoso como o processo de inventário. E aí existe essa questão do paradigma, né? Porque assim, ninguém quer enfrentar o inevitável da morte, né? Exatamente. Então, às vezes a gente, quando fala de planejamento sucessório, a gente tem essa barreira de conversa, né? Ele fala assim, poxa, vou estar me antecipando uma questão que eu nem sei quando vai acontecer, para de conversar sobre morte, para de conversar sobre isso, mas isso é um evento que é inevitável, né? Que pode chegar para todos nós, né? Pode chegar para todos nós, e quanto antes tiver preparado, né, essa questão dos patrimônios, das empresas, menos custoso vai ser essa transição, né? A gente evita, na verdade, problemas entre os familiares, e essa transição se dá de uma maneira muito mais tranquila, né? Salvaguardando a vontade de quem estava antes à frente de tudo isso. Na verdade, Cito? E eu completo dizendo, não vai ser só menos custoso, não, vai ser menos doloroso. Porque você vai evitar aquela dor, que a dor do luto se misture com a necessidade de assumir algo, a gestão de um patrimônio, assumir algo inesperadamente. Então, eu sempre digo, se você aprecia seus sucessores, se você gosta de seus sucessores, pense em fazer seu planejamento sucessório. Porque a dor do luto é inevitável, mas a dor, né, a complexidade, a dor causada por aquela complexidade do processo de inventário, aquelas relações que surgem após essa abertura da sucessão, né, conflitos que às vezes estavam escondidos atrás da pessoa, da matriarca ou do patriarca, eles afloram naquele momento. Então, além da dor do luto, vem esses conflitos familiares que também geram outras dores, vamos dizer assim. É verdade. E, seu Vitor, assim, para explicar para o pessoal que está assistindo, para a gente, quando a gente realiza um planejamento sucessório, quais são os instrumentos que a gente pode utilizar para realizar essa transição e esse planejamento? O que é que geralmente se utiliza? O que é que está na mesa para a gente utilizar? É inegável que o instrumento mais utilizado é a patrimonial, a criação de uma empresa patrimonial. Isso é inegável, mas o que eu sempre repito é que criar uma patrimonial não significa pegar os bens e jogar para dentro de uma sociedade empresária. Tem que ter todo um planejamento por trás disso. Agora, é o único? Não. Então, assim, a gente tem que separar instrumento de meio. Então, qual é o instrumento mais utilizado? Patrimonial. Qual é o meio mais utilizado? Aí nós temos duas situações. Nós temos a doação, que ela é muito utilizada, mas é claro que quando existe a possibilidade de arguição de uma fraude contra credores ou algo desse tipo, né? A gente tem que ter cuidado para não utilizar esse instrumento. Então a gente tem a doação, que é um meio, tem a própria compra e venda, a utilização de compra e venda. Então tem uma série de meios de constituir. O que eu posso te dizer é que a gente tem utilização de previdência, de plano de previdência, apesar de haver uma discussão no STJ sobre isso. A gente tem a utilização de seguro de vida como meio de realização de planejamento sucessório. Então, nós temos instrumentos e nós temos meios de fazer esse planejamento sucessório. A grande importância, né, de se conhecer e de se fazer bem o planejamento sucessório é justamente isso. Nós não temos uma fórmula padrão para isso. Cada situação é uma situação. E eu sempre digo, cada vez mais que as relações sociais vão ficando mais complexas, o planejamento sucessório exige modelos mais complexos. Então, nós estamos na sociedade dos meus, dos seus e dos nossos. Das famílias, né, de segundo casamento, de terceiro casamento. Nós estamos naquela complexidade, às vezes, da ausência de casamento. Nós temos filhos que têm companheiros, companheiras que são casados. Então, a gente tem que estudar muitas vezes, até a terceira geração, até a geração dos netos, para a gente entender qual a modalidade mais adequada para aquele caso concreto.
E isso não permite seu planejamento sucessório uma receita de bolo, né? Você chega e vai aplicando, sai aplicando, não, vem aqui, vamos fazer a patrimonial. Não, venha, vamos fazer a patrimonial. Vamos fazer patrimonial. Aí você faz patrimonial, você coloca em nome de seus filhos, que a regra é isso. Só que seu filho é casado. Ou sua filha é casada. Se seu filho falta, você vai ter ali, dentro daquela patrimonial, uma pessoa que já não é mais da sua linha sucessória direta. Porque todos sabem que hoje, companheiro, companheira, marido e esposa são herdeiros. Então, mesmo que você utilize a doação como instrumento, e a doação em si não se comunica, mas aquele cônjuge será herdeiro. Então, ele vai acessar o patrimônio da família. Então, o risco é muito grande de fazer um planejamento sucessório ou de, como se diz no mercado, de criar uma patrimonial para colocar. Esse instrumento de patrimonial tem que vir ali, com acordo dos sócios. Um acordo de sócios pode ser via uma SA ou via uma limitada, mas tem que vir com um acordo de sócios, que nesse caso geralmente a gente chama de protocolo familiar. Justamente para reger essas relações.